pessoas! Tudo bem com vocês? Cemitério de Springfield. Eu tô ferrado de saúde, de novo. Basicamente sou eu somatizando todas as coisas que eu tô passando e ficando doente direto. Ah, Gaveta, isso daí é vida de editor, não é? Pra começar, isso daí não é vida de editor, porque editor não tem vida. Sempre se fudeu. É comum as pessoas falarem, editor vira à noite direto, já nasceu em quarentena, não tem convívio social, não tem saúde, não tem nada. O João ninguém. Olha, nem sempre. Tem editor que nunca passou por isso. Assim como tem gente que nunca precisou de dinheiro, nunca teve uma dívida na vida. Existe esse tipo de pessoa? Existe. Aqui não. Aí você deve estar pensando agora, o Gaveta tá fazendo esse vídeo pra contar as histórias de perrengue dele, mas depois vai ter um grande ensinamento, né? Vai falar sobre saúde mental, como ter um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Não vou falar nada disso. O programa aqui é só história de derrota. É trocentos perrengues que eu passei ao longo dos anos aí fazendo edição de vídeo, fazendo design, né? Virada de noite, saúde destruída, viagem interrompida, esporro do cliente, esporro do chefe, computador explodindo, é só desgraças. Assim, uma coisa que eu posso dizer é que o que eu aprendi com isso tudo... Nada. É que quanto mais preparado eu estiver, menor a chance de acontecer uma catástrofe. Isso, inclusive, é o tema original dos escoteiros, sabia que é Be Prepared, esteja preparado. No Brasil traduziram para sempre alerta, mas eu vou usar esse significado original, porque eu vou contar essas histórias e mostrar para vocês que isso daqui me deixou preparado para qualquer coisa. Vou até ficar mais próximo aqui da câmera pra gente ter essa intimidade aqui, ó. Deixa eu contar uma história do início da minha carreira, quando eu não tinha experiência. E ainda me botaram pra fazer uma aventura maluca totalmente despreparado. Foi quando eu ganhei a minha primeira insígnia de zero experiência pro trabalho, sei lá. Tipo profissional. Pra dar um contexto, eu estudei publicidade, né, na ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Já comecei meus perrengues por lá, porque eu entrei pra agência escola, né, a Origem, e já comecei a ralar pesado lá, mas tudo bem, eu sou o estagiário dentro da agência escola, tudo bem. Foi bom porque a agência escola, ela serviu de vitrine pro mercado, e aí eu entrei dali direto pra Globosat. Mais especificamente pro canal GNT. Mas eu trabalhava numa divisão que não era o canal GNT que a gente tá acostumado a ver aqui, era o canal GNT pra Portugal. É um país da Europa. Eu entrei lá como designer, era web designer, estagiário de design. Então eu fazia os hot sites, né? Os sites que tinham lá. E aí chegou o carnaval e o canal tinha que fazer uma cobertura lá no camarote da Brahma, no Sambódromo, aqui no Rio de Janeiro. Pra resumir um pouco, eles precisavam que alguém fosse lá pra fazer entrevista, né? Com os atores que eram famosos das novelas. E aí pediram pro estagiário fazer a entrevista. Eu, um cara de publicidade que não sabia nada de jornalismo, nunca tinha feito uma entrevista na vida, falaram assim: vai lá, entrevista, só falar com os caras lá, falando isso aqui. Aí que você repara o quanto faz diferença você conhecer um pouco sobre a profissão, porque eu não sabia nem colocar aquele colete, você tem que botar aquele colete, né, de jornalista, assim. Eu cheguei lá não sabendo nada. Já roda na internet aí umas fotos que eu tirei com uma galera, tirei com o Celton Mello. Eu era um repórter, mas eu fiquei pedindo foto com os caras, tirei foto com uma galera, tava ali. Assim, adicione a esse fator o fato de terem geladeiras gigantescas com cervejas, bebidas e coisas disponíveis pra todo mundo. E eu, inexperiente, caí dentro. Eu não tava muito dentro da minha própria consciência quando eu tava lá, não. E o que você acha que... Eu não conseguia fazer uma pergunta de... Eu não entendia, falava errado. Nossa, que vergonha! Pro time... Muito obrigado, muito obrigado. Assim, o início da carreira é onde você vai adquirir todas as insígnias que são meio que comuns para todas as profissões, né? Você fazer um trabalho que você não tá preparado para ele, ou até a clássica insígnia, o esporro do chefe. Eu já tomei, porque vocês sabem que vocês estão falando aqui com um TDAH, um cara que não tem muito controle de tempo, e eu fui inventar de chegar atrasado numa reunião do canal. Todo mundo, e eu consegui entrar na sala atrasado. O esporro que eu tomei na frente do canal inteiro, mas foi tão épico. Mas ainda assim, tudo bem, porque eu tava nessa assim, cara, eu não tô trabalhando exatamente no que eu queria. Quando eu trabalhar no que eu quero, tudo vai mudar. E aí eu entrei pra Sigus Fly, que era a empresa que eu sonhava em trabalhar, uma das maiores empresas de computação gráfica do Brasil. Eu falei, agora acabou. Não vou ganhar mais nenhum badgezinho comum, de trabalho comum. Vai ser coisa específica da profissão.
Garoto. A Seagulls Fly, nessa época, ela ficava na Torre do Rio Sul. Pra quem conhece o Rio de Janeiro, em Botafogo. Lindo. Você tinha a visão maravilhosa da Enseada de Botafogo. Você tem a visão da praia de Copacabana do outro lado. A sala de reunião era toda de vidro assim, pra você ver todo o Rio de Janeiro na sua glória. Maravilhosa. Mas eu já morava aqui no cantinho de Jacarepaguá. Jacarepaguá é muito longe. Quase 40 quilômetros de distância. Num dos trânsitos mais complicados do Brasil, se não o mais complicado, né? Rio e São Paulo ficam brigando. Então, ir e voltar da Seagulls Fly levavam maravilhosas 2 horas no trânsito. Caracas. 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, você gasta 4 horas por dia no limbo, sem nada. Foi o momento que eu escutei todos os podcasts da vida. Aí depois fui parar no manicômio. Eu criei muita coisa nessa época. Eu ficava ali parado, não tá fazendo nada. Mas tem uma hora que você não aguenta mais. Tem uma hora que você fica, pelo amor de Deus. Mas foi justamente nessa época que eu comecei a fazer um macetinho na Seagulls. Ninguém sabe disso. Só minha esposa, minha mãe, elas sabiam que eu fazia isso. Desculpa aí, tá? Sócio da Seagulls. Vocês não sabiam. Mas foi nessa época que vocês tinham um sem teto morando na Seagulls Fly. Eu dormi várias vezes na Seagulls. Eu tinha um esquema. Eu tô falando, é só derrota, cara. É só derrota. A Seagulls, ela tinha lá uma copa. Tinha lá a cozinha, não sei o que. Tinha copa. Um sofá, cama, sei lá, que ele esticava assim. Era bem confortável. E eu comecei a malhar na academia que tinha lá da Torre do Rio Sul. Aí o que eu fazia? Eu fingia que eu ia pra casa e falava pra mim, não, daqui a pouco eu vou, não, pode deixar que eu saia, assim, eu vou fechar a Seagulls aqui e tal. E eu ficava lá, dormia, comia alguma coisinha ali, sei lá, que eu comprava, botava um despertador pra acordar mais cedo que todo mundo, mais cedo até que a faxineira, que chegava lá bem cedo, descia, aí eu ia pra academia, aproveitava, malhava, fazia alguma coisa, tomava banho, já levava uma roupa extra dentro da mochila, depois saía da academia, tomava um café, tava recuperado, entrava na Seagulls como se tivesse vindo lá de Jacarepaguá. Bom dia, gente, tudo bem? Pô, o trânsito hoje, tá difícil. Caraca, direto. Eu fiz isso muitas vezes. É muito triste falar isso. Especialmente porque isso daí acabou se voltando contra mim. E foi quando eu ganhei uma insígnia que muita gente já ganhou, que é a do cliente flanelinha. Ou do cliente no seu cangote. Eu sei que a galera da profissão tem o momento do cliente flanelinha. O cliente fica lá, não mexe um pixel pro lado. Maravilha, joga pra frente um pouco agora pra gente acertar. Mas esse daí foi quando o cliente estava atrás de mim. A gente foi fazer um trabalho para um cliente gigante, uma multinacional, e o trabalho foi monumental, porque o cliente pediu uma alteração em cima da hora. Era uma apresentação interna que os caras iam fazer com áudio, só que depois, assim, faltando pouco tempo, os caras pediram pra mim, não, vamos fazer isso daí como uma animação. Que animação é fácil de fazer, né? O pessoal que tava lá na Seagulls, eu lembro que a gente tava fazendo, cara, vamos dar um gás nessa noite pra gente acabar logo esse treco. Que o cara vai vir aqui amanhã de manhã ver a apresentação da parada. Então vamos noite adentro, e a gente virou noite. Só que eu já tinha virado uma noite anterior, porque eu já tava nesse esquema sem teto da Seagulls. E o pessoal não sabia lá. Minha chefe chegou a falar assim, só dá uma esticada essa noite pra gente tentar entregar. E eu já com uma noite virada, eu falei, claro, claro. É porque a noite anterior eu dormi bem, então... E o pior, a gente não acabou o trabalho. E aí chegou o cliente. O que aconteceu? O cliente sentou atrás da gente. Aí você vai fazendo, tu vê o dedinho do cara assim. E essa parte aqui vai pra... Isso daqui não vai ficar assim não, né? Mas assim, a gente conseguiu entregar, ficou muito bom. Eu tava todo crente que eu já tinha ganhado a minha insígnia de noites viradas. E eu tava, eu sou mestre, agora já virei da noite, isso aqui. Mas eu sabia que anos depois eu ia ganhar a insígnia Noites Viradas Extreme Edition, né? Porque eu cheguei a virar 4 noites direto. Você não pode viver em função da saúde, né? Isso aconteceu numa coisa chamada home office, que para um cara que não tem organização, isso é ruim. Quando eu comecei a trabalhar com o Jovem Nerd, eu ainda não tinha escritório Gaveta Filmes nem nada, nem sócio para me organizar. Eu trabalhava sozinho. Já acontece essa história aqui no canal algumas vezes, né? Saí da Seagulls Fly, que estava acostumado a fazer trabalhos monumentais, tinha 1, 2 meses para fazer, e o Jovem Nerd tinha, sei lá, 50 minutos de material bruto para entregar em uma semana. E aí eu lembro que eu tava fazendo um Nerd Office, chegando terça-feira de noite, o Nerd Office sai na quarta-feira de manhã, eu já nervoso, correndo. Aí aconteceu uma coisa que é muito comum que a gente trabalha nessa área, que é o seguinte, eu tinha um computador novinho, veio de uma distribuidora, os caras montaram um computador maravilhoso. O primeiro erro, eu comecei a pedir pros caras a trabalhar no fogo, comecei a pedir pro HD, vamos botar tudo em RAID pra trabalhar o mais rápido possível, overclock no máximo, tudo no máximo eu quero, porque eu tô virando muitas noites e eu preciso que o computador esteja explodindo de desempenho. Deixamos o computador perigosamente no talo. E nessa época, eu tinha um HD externo que ele fazia um backup a cada 2 horas, ou um lance desse assim, tem um programinha que faz automático. Aí o programinha começou a dar erro, né? Aí o que eu fiz? Consertei o erro?
Não! E eu comecei a botar ele pra copiar os arquivos dentro do próprio computador. Depois eu resolvi isso, cara. Era uma época pré-nuvem como é hoje. A gente não tinha conexão de internet. Hoje em dia a Gaveta Filmes tá toda num Dropbox, sabe? Eu posso dizer, inclusive, que eu ganhei uma insígnia aí nesse projeto aí, que foi a insígnia backup. Quando foi terça-feira, véspera da publicação, eu estava atrasado, estava correndo pra entregar. O computador começou a ficar um pouco lento. Mas eu falei, caraca, esse computador, o que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo. Aí o computador, ele fala assim, ó. Ih, faltou luz? Não. Aí tu tenta ligar ele assim, aí eu escutei um barulho assim, ó. Esse barulho é o barulho da minha alma saindo pelo meu cu. A partir do momento que eu notei que os meus HDs ligados em RAID tinham queimado. E eu perdi tudo que eu estava fazendo na véspera da publicação. Todo um nerd office. Aí você passa por alguns estágios. É a experiência. Você passa pelo estágio do pânico, você tem o estágio da posição fetal, você tem o estágio da fúria, todos eles. E depois disso você tem o estágio de você se preparar pra morte, que é você ligar pro cliente e você tomar um esporro. Bem, todo mundo morre um dia. Jovem Nerd e Azaghal, essas pessoas fofinhas, queridas, vocês estão vendo aí? São tão queridos e fofinhos nesse momento, não. Eu não sei se eles ficaram com mais raiva de mim, do equipamento, queriam detonar os caras, e a culpa tinha sido minha, assim. Eu que vivi perigosamente. Ganhei um badge a mais de esporro homérico de clientes, foi inesquecível. E eu aprendi duas coisas importantes com isso. Sempre faça backup. E outra coisa, quando você faz o mesmo trabalho pela segunda vez, você faz muito mais rápido. As pessoas acham assim, a edição de vídeo ela é demorada porque você tem que às vezes cortar o clipe. Às vezes não é o corte ou a coisa mecânica que é difícil. Às vezes o difícil é você saber o que fazer, saber o que cortar, sabe? Às vezes eu fico vendo vídeo e eu corto, eu tiro uma parte, não funcionou, ficou meio ruim. Aí bota outra, aí testa a música, bota outra música, não sei o quê. Como eu já tinha feito o vídeo todo, eu entrei em modo de execução. Peguei os arquivos de novo e aí eu comecei a reeditar. Mas conforme eu fui fazendo, era muito mais rápido. Eu já sabia exatamente o que eu tinha que fazer, eu já sabia as piadas, já sabia. Até pra recriar as artes no Photoshop eu já fui mais rápido. Aí eu continuei virando noites. Eu não sei se o programa saiu na quinta ou na sexta de manhã, foi um lance desse assim. E eu fiquei direto. Aí foram 4 noites. Eu tô falando 4 noites viradas, mas foram praticamente 5 dias acordados, assim, direto. Não desejo isso para ninguém. Foi o início do fim da minha saúde. Foi quando eu comecei a entrar em pânico. Comecei a sentir uma real necessidade de ter uma gestão na minha vida. E eu demorei pra pedir essa ajuda, porque o meu início com o Jovem Nerd ali de home office foi caos. E eu vou falar caos pra vocês, porque eu virava a noite direta, a saúde foi pro caramba. E eu vou botar aí mais uma maluquice que eu fiz no início. E aí outra coisa que eu conto pra vocês nova. Esse lance de tosse que eu tô tendo aqui, né, sinusite e tal, eu tive isso daí mais, porque conforme você vai não tendo uma vida saudável, tudo vai dando errado. Eu trabalhava 7 dias por semana, todas as horas possíveis, eu não tinha um controle, já não tinha divisão de trabalho e casa, porque eu tava trabalhando em casa. E aí teve uma dessas, depois dessas mega viradas aí, que eu fiquei tão doente que eu não parava de tossir. E a minha tosse não parava por nada. E aí eu fui num otorrino. Deu um xaropinho. E o cara me passou um remédio à base de corticoide. E aí eu tinha que tomar 4, 5 dias desse remédio, sei lá, pra passar. E foi a única coisa que acabou com a minha tosse. A única coisa. Eu lembro que eu tomei antibiótico e não tava passando e isso daí passou. Só que, o que você tem que fazer? Você tem que parar, você toma um remédio, você descansa, se alimenta bem. Nada do que eu estava fazendo. Você tem que me ajudar a te ajudar. Voltei a virar a noite, não tava organizado. Voltou a tosse, voltou com tudo. O que eu fiz? Uma coisa muito legal que eu não recomendo para ninguém que está me assistindo, chamado automedicação. Seu animal! Eu falei, essa corticoide aqui resolveu minha tosse. Ai, meu Deus, tá, eu vou pegar o xarope. E eu comecei a tomar esse remédio no café da manhã. Eu comecei a tomar esse remédio todo dia. Quem mexe com remédio, a galera da área de saúde aí, farmacêutico, tá ouvindo esse relato, já tá começando a ficar um pouco assustado. Calma, precisa ficar mais. Porque um remédio que era pra tomar por 5 dias, eu tomei mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, não dias, não semanas, meses. Caralho! Eu tomei essa desgraça por 4 meses. Direto. Eu comecei a ficar um pouco estranho, um pouco esquisito. Aí eu fui de novo no médico. Quando eu entrei na sala, o cara me olhou e eu contei isso. Conforme eu ia falando o tempo que eu estava tomando esse remédio, o olho do médico foi arregalando tanto que deu a volta pra trás. Ele falou assim, você podia ter morrido. Esse remédio é pra você tomar por 5 dias. 7 no máximo, sei lá. O que acontece quando você toma esse remédio por muito tempo? Cemitério de Springfield. E aí ele começou a descrever os sintomas e foi muito louco. Conforme ele ia falando, sabe aquela cena do aperta o cinto, o piloto sumiu? Que o piloto
outro comeu peixe estragado. Leslie Nielsen tá comentando com a aeromoça atrás o que acontece. Daí o veneno passa a agir sobre o sistema nervoso central, causando severos espasmos musculares, seguidos da inevitável bala. O cara foi falando pra mim, você vai sentir não sei o que lá, enjoo não sei o que, e você vai ter um aumento massivo De pinto. Você vai engordar muito, mas de uma forma não natural. Eu estava inchado, um boi. Antes de começar a trabalhar pro Jovem Nerd, eu tava numa dieta, querendo emagrecer, não sei o que, papapá, ficar em forma. E quando eu comecei o home office, isso descambou. Mas esse momento desse remédio foi o meu ponto sem volta. Quando eu cheguei nesse ponto, eu dei uma inchada. E aí o que acontece? Tava muito tempo sem ver as pessoas, né? Saía, tava lá, eremita. Teve um evento aqui no Rio, que foi o Nerd Rio, um evento com várias personalidades da internet, que foi organizado pelo Marcos Castro. Tinha um palco lá, eu ia me apresentar. Quando eu apareci, sou eu! Em relação à última vez que eu tinha aparecido, eu apareci no vídeo do Jovem Nerd lá, né? Eu estava mega inchado, que era de 4 meses de corticoide sem parar. E depois de um tempo. Então eu tava muito inchado, muito sem saúde. Mas uma coisa eu digo pra vocês, uma coisa é quando o seu corpo está respondendo. Quando você começa a virar, quando você começa a fazer muita loucura dessa, você não tem uma gestão, o seu corpo vai começando a parar pra você. Começa a ficar doente, começa a ter tudo isso. Se você começa a insistir, o negócio vai ser pior. Eu pensei em parar, em desistir, eu ia voltar pro mercado de trabalho, não ia ter meu negócio próprio. Foi quando eu conheci meu sócio, Guedes. A gente foi pro escritório, tivemos o escritório da Gaveta Filmes, e aí comecei a delegar funções pro Evandro. O Evandro já apareceu aqui, o Drovani, né? Já apareceu aqui no canal. Porra, Evandro! Não, calma aí, pô. E aí eu comecei a passar coisas pra ele, começamos a dividir, começou a evoluir. Mas aí mesmo com tudo isso, existe uma coisa chamada... Cabecinha! Quando a cabeça não tá legal, não adianta. Eu sempre fui muito de me envolver emocionalmente em negociações, é por isso que eu não gosto de negociar esse tipo de coisa. E aí assim, eu lembro que nessa época a gente tava fazendo um trabalho pra um cliente, eu me ferrei pra fazer, eles começaram a pedir uma porrada de coisa. Ficou uma merda. Tem que refazer o material de campanha inteiro. Me ferrei, mandei a parada, tal, não sei o quê, e eu achei que tava tudo bem. Sei lá, um mês depois, eu fui tirado da parada, me trocaram pra outra pessoa, não recebi. Foi assim, eu me senti traído de uma forma tão avassaladora. Foi muito doido, assim, porque eu já tava muito cansado, eu já voltei a virar noite direto, porque eu não tenho controle de tempo e tal, não sei o quê. E aí eu atingi um ponto que eu nunca tinha atingido antes, que foi a minha primeira surtada. Eu lembro que o que aconteceu foi assim, eu fiquei meio catatônico, fiquei meio assim, sabe? Não conseguia focar em mais nada, eu só tava existindo. No dia seguinte eu voltei pra Gaveta Filmes, pro escritório da Gaveta Filmes, ainda meio down, e aí eu parei assim na mesa. Eu olhei pra mesa, começou a cair cabelo assim, meu, assim, que quando eu corto cabelo. Cortei cabelo ontem? Não. Comecei a passar assim, aí começou a cair o cabelo, começou, não parava de cair cabelo. Tu vai fazendo assim, o cabelo não para de cair, o cabelo não para de cair. Fica 10 minutos assim. Que isso? Por que não para? Quando eu fui no banheiro, olhar no espelho, já tava falhado. Eu cheguei a perder completamente todos os pelos do meu corpo. Aí tem um vídeo, quando você olha o vídeo assim, eu vou deixar 5 segundos pra vocês se acostumarem comigo sem cabelo. Eu só tenho uns fiapinhos assim, eu lembro que o Azaghal depois ficou me zoando, falou que eu tava com visual Minion. E continuou caindo. Eu fiquei completamente sem pelos no corpo. Tudo, sobrancelha caiu, tudo, pentelho, tudo, caiu tudo. Oh, informações demais. Sem pelo no corpo inteiro. Aí eu fui pro hospital, tô morrendo. Marquei uma consulta e o médico me analisou e morreu. Cemitério de Springfield. falou, cara, você teve um surto, você teve uma crise, o burnout, o primeiro. Para, senão você vai morrer. Eu tinha muita coisa pra fazer, mas eu fui parando aos poucos. Coincidiu com a Gaveta Filmes começar a delegar trabalho. Começaram a entrar outros funcionários. Essa galera começou a aprender, começou a fazer coisas e foi isso que me salvou. Foi isso que começou a eu tirar coisas de mim. E é impressionante como eles me salvaram ao longo dos anos. E continuam salvando, assim. Eles salvaram, inclusive, o projeto do Castanhari, que, aliás... Na verdade, esse projeto aí, ele é fruto de uma cagada. Quando você bota duas pessoas com TDAH pra negociar um projeto. Não sei se o Castanhari tem TDAH, mas ele tem fortes indícios de algumas coisas desse sentido, né? Bota os dois malucos pra conversar, o que acontece? Dá merda, capitão. Assim, resumindo muito, eu achei que ele queria alguém pra editar. Ele, cara, adoro a sua edição, vamos lá, quero botar um ritmo no negócio. E ele falou que eu tinha que fazer um GC, eu não lembro o termo que ele usou. Eu entendi que era só um textinho na tela, e ele entendeu que eu ia fazer uma parte de visual gráfica, que é uma porrada de animação, uma porrada de coisa. Eu tava achando que era um negócio bem mais simples de fazer, ele tava achando que era um negócio bem mais complicado, e a gente aprendeu isso já quando tava pra entregar. Aí deixa eu só te falar, esse pra entregar que é importante, porque era 1 hora de programa e
Eu tinha uma viagem marcada pra Disney, que é a série, inclusive, que vocês estão vendo aqui no canal. Era uma viagem patrocinada. Tudo programado, tinha um roteiro de viagem, comprei equipamento pra fazer gravação, tinha todo um esquema montado. E aí, antes dessa viagem, explodiu a bomba Castanhari, explodiu a bomba do Nostalgia. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Não dava pra adiar a minha viagem com 1 milhão de coisas, clientes, anunciantes, todo um lance. Eu só mostrei uma partezinha dessa viagem aqui no canal, ainda vamos mostrar mais vídeos aqui, vocês vão ver. Então eu tive que ir pra minha viagem com esse projeto no meio do incêndio. Então a minha primeira semana de viagem lá na Flórida, né, pra Disney, Universal e tal, foi uma semana de pânico. Eu no telefone com o Castanhari de lá dos Estados Unidos. Alô, Gaveta! Tô vendo. Disse o Castanhari, pelo amor de Deus, o job vai cair. Ah, me manda só um preview. Eu falei, não tem preview. E eu falando com as pessoas da Gaveta Filme, todo mundo virando noite. Cara, que inferno, maluquice. Eu peço perdão eternamente pra equipe da Gaveta Filmes toda por ter se esforçado ao extremo por ter feito esse projeto. Obrigado demais, tá? Caralho, tomando. Saiu, o vídeo ficou lindo, mas foi uma semana assim, louca, e eu posso dizer que eu ganhei o meu selo de viagem destruída, semi-destruída, por causa de perrengues de trabalho. A gente editou as primeiras 2 temporadas do Porta Fora, o programa de viagem do Fábio Porchat, lá no canal do Porta dos Fundos. E pra fazer um corte, um vídeo de 15 minutos, no máximo 20 minutos pra internet, aí depois vai ter pro Multishow também, mas acabou que eram histórias gigantescas pra serem atochadas num programa que era pequeno. Esse programa foi o nível de detalhe, o cliente também muda aquilo, especialmente nas outras temporadas. E aí assim, tava rolando ainda Jovem Nerd e o Jovem Nerd pegando fogo. Aí eu contratei mais pessoas, a Gaveta tem que contratar mais pessoas, contratei. Só que aí a gente aprendeu um ensinamento aí que tem a ver com o empreendedorismo, né? Que é quando o funcionário vem, um funcionário novo, ele não tá no esquema ainda, ele não passou ainda pela curva de aprendizagem. Por mais experiente que seja, às vezes é um cara que saca muita edição, ele saca muita edição, mas ele ainda não sabe a linguagem do cliente, ele ainda não tá acostumado com as coisas que a gente costuma colocar no Jovem Nerd, sabe? Todo esse tipo de coisa. Então, o projeto ficou um caos, porque não tinha gente experiente o suficiente pra mexer nos 2 projetos ao mesmo tempo. E aí, nesse momento, é que surgem os heróis. Por mais que você tenha perrengues e viradas de noite, coisa assim, você sempre tem um momento que você vira o super-herói, né? Assim, eu falei do Drovani, que foi o primeiro que me salvou aqui de Jovem Nerd, assumiu o Nerd Player como ninguém e tal, não sei o quê. Porta Fora foi o momento do Arthur. Vai tomando. Nosso amigo Tatu, já participou aqui também do Gavetizador. O Tatu nasceu ali, porque a gente tava, eu passei por um outro cara aqui, e aí tava, não sei o quê, e o pessoal tava reclamando lá de história, que a história não tava conectando. E o Tatu, ainda não sabia tanto nessa época, ele é um mestre da narrativa. Ele é muito bom de contar histórias, de narrativa. Cara, quando caiu na mão dele, ele falou, deixa comigo. O cara arrumou os episódios e começou a passar, sabe, o cliente ouvindo do cliente. Agora é isso. É isso que eu queria ouvir. Boa, agora sim! E aí a gente começou a passar os programas todos pra ele e ele começou a resolver. E nesse projeto foi salvo. Potter já salvou 1 milhão de coisas aqui de Gaveta Filmes. O cara que tem a produtividade do Mago. O Lucas provavelmente foi o cara que mais salvou aí o projeto do Castanhari. Gaveta, você tem o teu? Tenho. E foi com o Jovem Nerd. Filha da puta. Eu tenho o meu badge de Superman e eu vou dizer pra vocês o que foi. Porque não só foi um trabalho impossível, foi um momento impossível, mas porque o resultado final ficou muito bom. Nerd Tour Nova Zelândia começando neste episódio e nos próximos episódios se preparem. Uma Nerd Tour gigante que eles filmaram muita coisa. Eles filmam muita coisa, então você tem muito material pra editar, é muito legal, mas dá muito trabalho. Toda Nerd Tour da Nova Zelândia eu tenho muito orgulho dela. Eu acho que foram trabalhos muito legais que a gente fez, edições muito legais. O primeiro episódio da Nerd Tour da Nova Zelândia, que eles vão pra Hobbiton, eu adoro aquele episódio. E várias coisas legais. Eu já tava nesse esquema de loucura, ainda tava, acho que de home office em casa. E aí, cara, a Nerd Tour, ela era muito material, eu já tava me ferrando, e era sempre muita coisa, ter que correr, ter que fazer, e sempre virava de noite, e não sei o que, entregava. Já tava ferrado. Quando eu já tava ferrado, veio o último episódio. E eles falaram assim, cara, a gente quer que o último episódio seja o fechamento, a parada pra fechar mesmo, né? Pra gente agradecer toda essa viagem mágica que a gente fez. Eu, nossa, tá. É aqui que vieram os cavalos d'água. Gaveta, eu não vou pedir pra você fazer cavalos d'água, que seria uma sacanagem inacreditável com você. Eu não sei calcular quanto tempo eu fiquei acordado fazendo assim. E eu vou falar, ficou irado. Fazendo músicas e mostrando lá eles com o Guga Mafra zoando. Foi um fechamento bem digno assim, mas eu lembro que ele era muito gigantesco. E eu morri de tanto trabalhar. Eu não aguentava mais, virando 1000 noites, não sei o que. Quando eu entreguei, porque, assim, lembra que já tinha uma crescente dos outros episódios da Nerd Tour. Quando veio esse, era tipo...
enfia a faca e rasga. Quando eu entreguei, acabou eu virado monstro. Sei lá, no dia seguinte, alguma coisa assim, eles falaram assim: Gaveta, pesadelo! Mais um Nerd Office, Azaghal! Nós vamos viajar hoje pra Los Angeles, um projeto secreto. Se a gente conseguir fazer, vai ser uma parada mais épica que a gente já fez, mas eu preciso que você esteja preparado, assim, preparado o quê? Pra quando vai sair isso daí? Então, tem que sair pra semana que vem. Oi? Semana que vem. Tá, mas é um negócio rápido, assim? Mais ou menos. Mentira! Tentei descansar o que eu consegui. E aí, na noite do dia, ou no dia seguinte, sei lá, veio a foto deles mostrando o que era. Foi o encontro deles com o Sylvester Stallone. Imediatamente depois que eles voltaram, que a gente lançou o último episódio da Nova Zelândia. A produção teve que começar imediatamente, porque tinha que lançar. Sem sangue no meu corpo, eu recebi as horas de materiais brutos que eles me mandaram. Não era 30 minutinhos de programa, era muita coisa. Porque não era só encontro com o Stallone. Tinha que ter uma construção pra eles encontrarem o Stallone, né? Ninguém sabia o que era, então tinha que ter essa construção. Tinha o YouTube Space, eles visitaram não sei o que lá, visitaram uma porrada de coisa lá, não sei o que lá. E eu tive que montar essa Nerd Tour num vídeo não de 20 minutos, não de 30 minutos. 48 minutos. Eu não sei como, da onde eu tirei força. Lógico que foi do Eu tirei força do além. Foi quando eu descobri que eu tinha um poder sobrenatural. Mais noites adentro e não sei o que, e eu comecei a fazer e eu fiz essa edição. O programa saiu e ficou irado. Porque especialmente a parte que eles vão encontrar o Stallone, eu lembro que eu preparei muito, eu fui muito meticuloso. Não, bota a música certa, bota a cena certa na hora que tem que encontrar. Agora a música explode. Eu tenho muito orgulho dele, especialmente porque 48 minutos de vídeo feito em uma semana e meia que eu levei pra fazer, sozinho. Filho da puta! E aí você pensa que depois disso tudo eu parei de parou de se esforçar, a gente sabe que não, porque eu já falei aqui no canal que eu tive mais crises de burnout, eu fiz um episódio sobre crise de burnout, eu fui tendo vários, né, assim, foi na época do Combat Flix, Cabeçorra Superdotadinha, foi nessa época ali. São vídeos mega bem produzidos, mega bem feitos, mas ao mesmo tempo acabaram com a minha saúde também, e eu entrei nesse, a gente chama que parece você entra em modo de segurança, o burnout é isso, né? O computador reinicia em modo de segurança e eu fico fiquei meio assim. Agora, de uns tempos pra cá, eu quase tô entrando em um também, porque a gente parou de editar para o Jovem Nerd, já falei isso daqui, pra assumir esse canal aqui com mais fúria e tal. Então eu estou nesse momento tentando gerenciar as coisas, né? É sempre melhor quando você gerencia as coisas com processos, né? Você tentar organizar processos. Eu tenho equipe, então com a ajuda das pessoas a gente tá organizando as coisas, mas é uma luta constante. Então o resultado o resultado você vai lutar pra sempre. Puta que paralho! Você vai sempre tentar organizar. Tem gente que é muito boa de organização, mas não é boa de criação. E aí a luta dela é uma luta constante para a criação. Cada um tem a sua batalha. A minha batalha é essa. A minha batalha é da organização. A minha batalha é gerenciar tempos. Para eu conseguir realizar as minhas ideias insanas. Para eu conseguir realizar os sonhos meus, da minha família e da minha equipe maravilhosa. Porque eu quero que todo mundo, que a gente cresça junto. Então, é isso. Por isso que eu fico falando de Alura. Porque quando você se desenvolve mais, você executa a sua função mais rápido. Eu tava falando isso daqui agora recentemente com o Hugo, né, que é o nosso menino Alura. Ele é um cara de VFX, mas ele é um cara muito esperto de código. Eu lembro que eu tava fazendo um negócio de After Effects mega repetitivo. E aí corta, pega, joga pra um lado, joga pro outro. E aí mil coisas, só que eu falei, cara, eu tenho certeza que deve ter um script pra fazer isso aqui. Aí eu falei isso com o Hugo só olhava pra mim assim, ele, nossa. Que incrível! Nossa, na segunda repetição eu já tava fazendo o script. E aí, assim, tem curso disso na Alura? Tem. Você faz um curso pra aprender a fazer um script ou uma coisa dessa e aí pronto, você bota a coisa automatizada. Um negócio que você sempre faz nos seus vídeos. Sempre tem esse tratamento que aplica, ou esse recorte de imagem que sempre entra um PNG aqui, sei lá, tem mil coisas. Ou no lançamento, um script pra você programar, toda vez que disparar o vídeo não sei o que, vai publicar não sei aonde, ou vai fazer não sei o que. Tem tanta coisa que você pode fazer automatizada. Eu acabo recomendando você fazer a Alura, porque na Alura aí você vai fazer edição de vídeo, tem curso meu de edição de vídeo lá, design, programação, tem mobile, tem aplicativo, tem gestão, tanta coisa que você faz ali. E tranquilaço, porque tu vai fazendo ali é vídeo aula, então tem app pro seu celular, você tá na rua, você tá lá fazendo, você tá na rua, vai fazendo curso ali, cara. Era o que eu fazia, eu fiz muito curso enquanto eu tava em vans e coisa. Não tinha Alura na época. Hoje tem, e aí você fala, caraca, eu vou fazer Alura. E o melhor momento do universo pra você assinar a Alura é nesse momento, porque está rolando o maior desconto da história da Alura.
25% de desconto. Não é o desconto que eu costumo dar aqui não, é maior. Que incrível! Só até dia 28 de novembro. Depois acabou. Você tem que correr, você tem que parar e você tem que garantir. Melhor coisa que você tem a fazer do que comprar peça de Black Friday e coisa de Black Friday é você gastar com conhecimento. Pra mim, o que eu tirei de todas essas histórias de perrengue é o conhecimento. É a parte mais valiosa. Essa parte valiosa está com desconto histórico. Então você vai pegar o link que tá aqui no post. Ô meu relógio, sacudindo. O link tá aqui no post e você vai lá e você vai se inscrever e você vai ter acesso a esse mundo maravilhoso que é da Alura. Dito isso tudo, ainda assim eu estou aprendendo a conviver com esse canal. Vocês estão vendo que nos últimos tempos a gente está fazendo testes e tem gameplay, e tem vídeo, e tem não sei o que lá. Tem vídeos que a gente fica fazendo efeitos monstruosos e vira e vai. Eu falei do Dungeons and Idols aqui, que foi um vídeo que deu uma mega trabalheira. Tem outros vídeos que a gente fez o top 10 e deu muito mais view do que ele. Mas eu não desisto, eu faço por amor. E eu vou continuar fazendo os vídeos por amor aqui. Histórias minhas, as pessoas adoram quando eu conto histórias minhas. Estou falando aqui. Tem notícias da semana passada que muita gente gostou. Tem muito mais coisa que a gente vai fazer aqui. Se você quer recompensar toda essa trabalheira que a gente teve, não só nesse vídeo, mas ao longo de todos esses anos, quando você deixa o like, você me recompensa. Quando você assina o canal, você me recompensa. Porque aí você vai ser recomendado com canais ou conteúdos que são parecidos. Por exemplo, se você ao longo desse vídeo foi vendo os vídeos que eu fui citando aqui, eu vou deixar 2 aparecendo aqui na tela, vídeos que exemplificam o que a gente mostrou aqui ao longo do episódio. E tendo feito tudo isso, só sobra uma coisa pra você, um beijo muito forte na sua nádega esquerda, ó.